Os irmãos, abra comigo Efésios 1, a gente vai ler o 13 e o 14. Efésios 1, versículo 13 e 14. Eu estou lendo na NVI. A palavra do Senhor diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Meus irmãos, no Novo Testamento, na Bíblia inteira nós vamos ver a ação do Espírito Santo, mas no Novo Testamento a gente vai ver essa ação intensificada. E a gente consegue ver essa ação do Espírito Santo em duas dimensões: uma dimensão coletiva e uma dimensão individual. Nessa ação coletiva a gente olha o Espírito Santo direcionando a missão de Deus, o Espírito Santo direcionando a vida da igreja. Se a gente olhar para o livro de Atos, nós vamos perceber isso. Ao ler os Atos dos Apóstolos, nós vamos começar a ver como Deus está direcionando a vida comum da igreja e a missão dele. Nós temos em Atos 2 a capacitação do alto, o batismo do Espírito Santo. Nós vamos ver os dons espirituais funcionando para que os apóstolos possam cumprir a missão de Deus. Nós vamos ver o Espírito Santo direcionando a vida ordinária da igreja, o dia a dia da igreja. Um exemplo até bem complexo, mas Ananias e Safira. É uma coisa comum, é um dinheiro que poderia e deveria ser usado para a igreja. A separação de diáconos, para que sirvam os irmãos. Vida comum, vida ordinária. A escolha de apóstolos, quando a gente chega na igreja de Antioquia, nós vamos ver Deus pedindo, o Espírito Santo pedindo para separar Paulo e Barnabé para a missão. É o Espírito Santo direcionando toda a igreja. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo na sua viagem missionária, em que Deus fecha as portas de um lugar para enviar ele para outro lugar. É o Espírito Santo direcionando a igreja, direcionando a missão de Deus. Mas também nesse Novo Testamento, no nosso Novo Testamento, nós vamos observar a ação do Espírito Santo pessoal, uma ação individual do Espírito Santo. Nós vamos ver que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver que Ele é o nosso consolador. Ele nos auxilia na leitura da palavra, no entendimento da palavra. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar e Ele intercede por nós. Ele nos guia e nos guiará até o dia da redenção. Ele distribui dons a cada um de nós, habilidades a cada um de nós, e desenvolve o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. E assim por diante. Desses versículos que lemos, nós conseguimos ver a ação do Espírito Santo individual, a ação do Espírito Santo no pessoal, na vida de uma pessoa, como Ele é o selo de cada cristão, como Ele é a garantia de cada cristão. E por isso essa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós. E hoje, irmão, eu não trago nenhuma novidade, eu não trago algo novo em si. E possivelmente você já ouviu algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu creio que é o momento que Deus nos separou, nos trouxe aqui para lembrarmos como o Espírito Santo em nós nos faz lembrar que temos um dom, nos faz usufruir das bênçãos espirituais futuras. E Ele vai nos guiar até a volta de Jesus Cristo. Então, a primeira verdade, o Espírito Santo em nós, nosso selo, versículo 13, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está escrevendo que quem creu no Evangelho, creu na palavra do Senhor, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, esses já foram selados com o Espírito Santo. Ser selado não está relacionado a receber uma visitação do Espírito Santo pós-conversão. Algumas pessoas vão falar sobre o batismo do Espírito Santo aqui, mas a ideia de Paulo não é isso. A ideia de Paulo é todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que ouviu o Evangelho, disse sim para Deus. Essas pessoas foram seladas
constar que aquele objeto, aquela coisa tinha um dono. Não estava perdido, não estava de qualquer jeito que qualquer pessoa poderia pegar. Não, tinha um selo. Esse objeto pertence a tal pessoa. Isso pertence a tal pessoa. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo para nós é que esse selo do Espírito, quando o Espírito Santo vem habitar em nós temos um dono. Nós não estamos soltos no mundo, deixados no mundo, deixados e largados. Não, o Espírito Santo em nós fala para todo mundo espiritual, para todos que estão à nossa volta: nós temos um dono. Irmãos, nós temos coisas. Eu não sei você, mas quando eu ganho uma coisa nova, eu fico com aquilo, como é tão precioso, uma preciosidade. Eu sei onde está, eu mexo naquilo. Principalmente se a gente ganhar um celular novo, né? A gente mexe naquilo, todo aquele movimento, cuidando, não deixa arriscar, não deixa que nada aconteça. Mas com o passar do tempo a gente esquece que tem aquilo. Somos novos, a gente esquece. Eu não sei você, mas sabe aquele momento em que você abre a porta do guarda-roupa e você tira aquela camiseta e você fala: eu ainda tenho essa camiseta? Ou quando alguma coisa mais preciosa, que às vezes a gente esquece e tira: eu ainda tenho isso. Irmãos, Deus é nosso dono, mas Ele não é um dono como eu e você, que esquece, que abandona, ou às vezes até desleixa daquilo. Não, o nosso Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. O nosso Deus direciona cada detalhe da nossa vida. O nosso Deus cuida de nós. E por isso nós podemos lembrar: nós não estamos sozinhos. Mateus 28:20 diz: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Espírito Santo em nós nos lembra: vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Sabe aqueles momentos em que a gente pensa: me deixaram, me largaram, me abandonaram. Deus diz: estou aqui. Momentos de bênção que a gente celebra, Deus diz para nós: eu estou com você. Mas momentos de densas trevas, momentos em que parece que acabou, Deus diz para nós: eu estou com você. As pessoas nos abandonam, amigos nos abandonam, até a família nos abandona, mas Deus está dizendo: eu não vos abandono, eu estarei convosco. E até quando? Até o dia da consumação de todas as coisas. Ele está conosco. Também não precisamos ter medo. A palavra do Senhor, em 2 Timóteo 7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Nós não precisamos andar com medo. Nós não precisamos andar com medo do que Satanás e seus demônios podem fazer por nós, ou contra nós. Não precisamos andar com medo. Não precisamos andar com medo do que as outras pessoas vão dizer ou fazer conosco. Não precisamos andar com medo de sermos julgados pelos outros, ou até pela nossa própria consciência. Nós temos o Espírito Santo em nós, meus irmãos. É o Espírito Santo do amor, do poder, que não nos chama para viver uma vida de covardia, irmãos, mas para vivermos uma vida sobrenatural. E somos cuidados pelo Senhor. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos provar pressão externa de pessoas à nossa volta, da sociedade à nossa volta. Nós podemos ficar perplexos, mas o Senhor está conosco e cuida de nós. O Senhor cuida de nós, Ele derrama ânimo sobre o nosso coração, Ele derrama coragem sobre o nosso coração, Ele derrama consolo sobre o nosso coração. Ele nos lembra que está no controle de cada momento da nossa vida. Ele está sentado no trono
em suas mãos. Não precisamos ficar desesperados. E ainda que o mundo possa nos perseguir, não somos abandonados. Ainda que o mundo nos veja batidos, o chão e pensou, acabou, é o fim. Deus diz para nós: com minha mão poderosa eu venho e te levanto. Nós não somos abandonados pelo Senhor, nós somos cuidados pelo Senhor. O Espírito Santo em nós nos lembra que temos um dom, que não somos abandonados e que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Amém. A segunda verdade, o Espírito Santo em nós, nossa garantia. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Paulo diz que o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança. E garantia que nesse tempo, irmãos, era como um adiantamento, um pagamento adiantado, querendo dizer para essa pessoa que está fazendo o negócio, e isso que está fazendo vai se concretizar. Querendo dizer para a pessoa que está fazendo o negócio: eu vou voltar e vou concluir esse negócio que estamos fazendo. O Espírito Santo em nós nos lembra que Deus está fazendo isso, Cristo está fazendo isso. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar para cumprir o que Ele começou, ou terminar o que Ele começou. Ele vai voltar, e vai voltar com seus santos anjos, e vai nos resgatar desse mundo caído, dessas trevas. Ele vai voltar. Ele também nos garante que vamos fazer parte do reino de Deus. Vamos poder usufruir de bênçãos espirituais, a herança que há no reino de Deus. Mas também essa garantia, o Espírito Santo como em nós, dentro de nós, como garantia, ele nos lembra que nós podemos usufruir de bênçãos futuras no presente. É uma antecipação. O Espírito Santo nos dá amostras do que vamos viver no futuro hoje. O autor aos Hebreus diz isso, que algumas antecipações, ou algumas bênçãos da era por vir, nós podemos provar hoje, podemos provar agora. Uma dessas bênçãos é a mudança do nosso caráter. Quando o Espírito Santo age em nós e gera seu fruto, ele está trazendo o caráter do reino de Deus para a nossa vida. Ele está nos transformando para sermos iguais a Cristo, o primeiro dos corpos glorificados, ou o primeiro que inaugurou a era por vir. Estamos fazendo ou sendo separados, transformados pelo Espírito para sermos iguais a Ele. Todos os dias que andamos mais parecidos com Jesus, que nossa atitude fica mais semelhante à de Cristo, nós podemos ter certeza, nós estamos provando de bênçãos. Estamos provando as ações do Espírito Santo em nós. Isso vai refletir em toda a nossa vida, em todo o nosso ser, em tudo que fazemos. Meus irmãos, a transformação do nosso caráter pelo poder do Espírito vai fazer com que as nossas conversas sejam transformadas, as nossas ações, interações com as pessoas à nossa volta são transformadas. E é por isso que cremos que casamentos são transformados, famílias são transformadas, ambientes de trabalho são transformados. Por quê? Porque nós temos o caráter de Cristo, trazidos pelo Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo em nós. As nossas relações dentro da igreja são transformadas. As nossas relações, vocês que estão casados, vocês serão transformados. Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18: estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Nós podemos provar também essa antecipação do futuro através de uma cura. A palavra do Senhor vai dizer para nós que quando Cristo voltar, o pecado não vai mais influenciar o nosso corpo dele, porque nós seremos glorificados. Isso quer dizer que o quê? Não haverá mais dores, não haverá mais doenças, não haverá mais, estou com dor nas costas agora, essa dor chata, incomodando, vai acabar. Eu duvido que aqui ninguém está com nenhuma dor. Elas vão findar, elas vão acabar. Nosso corpo será transformado, glorificado. Quando uma pessoa hoje é curada, é uma amostra, uma pequena amostra do que
vai acontecer quando Jesus voltar. Uma pequena amostra. E é por essa garantia de que Deus, o Espírito Santo está fazendo em nós, é que nós podemos chegar até Deus e dizer: Pai, nos cure. É por isso, por essa ação do Espírito nosso, que podemos dizer: cura essa pessoa do câncer. Podemos interceder por essa pessoa da AIDS, essa depressão, essa ansiedade crônica, clínica. Deus pode curar. O Espírito Santo em nós, essa garantia que podemos chegar até Ele e dizer: Pai, faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Nós cremos que Ele pode curar. Você crê que Ele pode curar cada um de nós aqui essa noite? E a maior bênção, quando Cristo voltar, é Sua presença manifesta em nós. O momento em que a terra será cheia da glória de Deus. O momento em que a terra será renovada e será um templo. Paulo vai dizer em Efésios 2:22 que estamos sendo construídos para ser esse templo, o lugar de habitação de Deus. E nós seremos reis e sacerdotes e vamos adorar eternamente o Senhor. Eu creio que como a cura que eu acabei de citar, nós podemos provar uma dose dessa presença manifesta. Isso se chama avivamento. Eu fiquei pensando, enquanto fazia essa palavra, se Deus está construindo um prédio, um templo para que Ele venha habitar, é como se fosse o dono da obra que chega naquela obra, passa um tempo, fica ali, a casa não está pronta ainda, as coisas não estão prontas ainda, mas Ele tem o prazer de estar ali e ver o que está acontecendo. Irmãos, isso é avivamento. Deus está construindo o seu templo, o lugar onde Ele vai vir habitar. Não está pronto. Eu tenho pecado, eu tenho falhas, eu tenho imperfeições. Vocês também têm? Não faço essa cara de santo, vocês também têm. Mas Deus tem prazer em vir e habitar no nosso meio. Ele tem prazer em ficar um tempo aqui conosco. Não é eterno ainda, mas é um tempo que seremos transformados. É um tempo em que Ele dirige a reunião, é um tempo em que Ele controla a igreja, é um tempo em que Ele dirige todas as coisas. Que tempo maravilhoso! E Deus vem fazendo isso constantemente na história. Eu gosto muito de ler sobre os avivalistas, e alguns deles, pelo menos 3 deles, me marcaram muito, que é Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield. Jonathan Edwards, para mim, é o irmão mais... não sei explicar direito. A história diz que ele pregou um sermão, um pecador essas mãos de Deus irado. E as pessoas se arrependendo, vendo no chão como se fosse um inferno aberto naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que o avivamento varreu as 13 colônias, liderado por esse homem. John Wesley, pai do metodismo. Os historiadores entendem, e não é historiador cristão. Os historiadores entendem que por causa do avivamento de John Wesley, liderado por John Wesley, a Inglaterra não passou por uma revolução tão ruim como a Revolução Francesa. A Inglaterra foi liberta ou salva dessa parte da história por causa do avivamento que o John Wesley estava tendo. George Whitefield, que pregava tão poderosamente, pessoas se convertiam, pregava o ar livre, porque as pessoas não aceitavam ele dentro da igreja. Avivamento. Avivamento. Irmãos, Deus não parou na história. Deus não parou em 1758 com Jonathan Edwards. Deus não parou em 1910, 1915 com o avivamento pentecostal. Deus não parou nos avivamentos carismáticos a partir de 1960 nas igrejas tradicionais. Deus está em movimento. Ele está aqui hoje e é o mesmo Deus que fez no passado. E por isso podemos dizer: faz de novo sobre nós. Derrama de novo o seu Espírito sobre nós. Derrama de novo essa ação extraordinária sobre nós. Nós precisamos disso. Nós queremos isso. Lucas diz, Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas
coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir, meus irmãos. O Espírito Santo pode ser derramado hoje sobre nós. O Espírito Santo pode vir com poder sobre nós hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus! Há um tempo atrás eu li um desses livros de Jonathan Edwards, que ele falava sobre oração. Só para um parênteses, Jonathan Edwards uma vez estava orando e a sua mulher começou a levitar de tanto poder de Deus. Isso é grandioso, glória ao Senhor. Eu li um livro de Jonathan Edwards escrito falando sobre a oração e o avivamento. Ele viveu em 1705, 1703 e 1758. Vida curta, morreu de tuberculose, mas viveu para a glória do Senhor. E esse livro sobre avivamento, Jonathan Edwards começa a falar sobre como o Espírito Santo é aquele que podemos provar, outra vai dizer, podemos provar das bênçãos que Deus nos deu. Ele começa a falar de uma forma que vai te machucando, que vai te machucando, vai te machucando, vai te machucando, não no sentido ruim, mas é no sentido, por que eu ainda não aproveito isso? Se há tudo isso que Jonathan está dizendo, e há uma série de pregações dentro sobre isso, porque eu não provei ainda tudo isso. O mesmo Espírito, por que não? Durante o livro eu comecei a pensar que nós temos uma mina de ouro. Estamos nos contentando com os centavos que são nos dados. Estamos na presença do próprio Deus, irmãos. Estamos nos contentando com pequenas coisas. Será que sou apenas eu? Se olhar para a sua relação com o Espírito, vai falar que está em falta. Que tem dado valor a outras coisas. Será que só apenas eu? O Espírito Santo em nós nos garante que podemos provar bênçãos espirituais agora. Agora. Por fim, o Espírito Santo em nós é o nosso guia. O texto diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua vida. Paulo está dizendo que chegará um dia que seremos resgatados, totalmente redimidos, retirados desse mundo perdido, de trevas, caído, promíscuo. Seremos tirados, livres de todo tipo de ação, quando Cristo voltar. E como eu disse, Ele vai voltar. Isso vai se cumprir. Essa obra do Senhor vai se cumprir. O Espírito Santo nos mostra que temos um dono, que podemos provar das ações ou das bênçãos futuras agora. Ele nos guia em segurança até a vinda de Cristo. E a ideia de guiar não é simplesmente como os irmãos que estavam nos recepcionando, direcionando para lugares. Não, a ideia de guiar é controlar. É controlar por inteiro. E é o que Paulo vai dizer em Efésios 5,18: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Encher-se pelo Espírito, meus irmãos, é ser controlado pelo Espírito Santo. Ser controlado pelo Espírito Santo em todos os lugares, em todas as áreas. É viver o fruto do Espírito, mas viver o poder do Espírito. O mesmo poder que desceu sobre Atos dos Apóstolos é o mesmo poder que pode ser sobre nós. É viver essa vida cheia do Espírito, controlada do Espírito. Viver até o momento da volta de Cristo é viver uma vida de deixar ser cheio pelo Espírito Santo, deixar ser controlado pelo Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo, faça o que o Senhor quer da minha vida, sobre o meu ser, faça o que o Senhor quiser. Eu sou o seu. Nós estamos começando o ano, hoje é 14 de janeiro.
Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de leitura bíblica? Como anda a sua vida de jejum? São as 3 principais disciplinas que nos fazem ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. Como anda a nossa vida? É começo do ano, é momento de fazermos uma avaliação verdadeira de nós, nos reorientarmos, nos reorganizarmos. E não é com a ideia de chegar no final do ano, eu orei todos os dias, eu li a Bíblia 365 dias, eu jejuei 50 vezes no ano. Não é isso. É um amor pela presença do Espírito Santo. É um desejo de estar se relacionando com o Espírito Santo, a ponto de, enquanto nós não estivermos conectados, falando com Ele, algo está faltando dentro de nós. Irmãos, o mundo, a nossa volta, está constantemente tentando nos fazer tirar e não aproveitar o Espírito Santo, desfrutar do Espírito Santo. Constantemente o mundo quer tirar os nossos olhos do Espírito e olhar para outros lugares. Eu conto um testemunho meu aqui. Irmãos, não sei se acontece com você, mas o Instagram é uma coisa complexa, né? Às vezes eu falo assim, então ano passado, né? Falando assim, eu vou ficar 5 minutos aqui, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Irmãos, esses 5 minutos, eles se transformam em 1 hora, e a gente nem passou. Eu pensei que era só eu estava me martirizando, né? Nossa. Eu vi um relato de outras pessoas falando a mesma coisa. Falei, graças a Deus, eu sou só eu, né? Graças a Deus. O mundo está nos cercando com coisas gostosas, prazerosas, aos olhos. Quantas vezes é só mais um vídeo no YouTube, tu vai ver, estou cansado, está na hora de dormir, eu falo, amanhã eu vou. Amanhã eu te busco, Deus. Séries que a gente vai assistindo. Joga a primeira pedra quem nunca maratonou uma série. Irmãos, o Espírito Santo está nos dando um alerta aqui hoje. É o momento de voltarmos a ter uma relação profunda. É o momento de. E aqui, irmãos, eu não estou sendo santarrão, não é isso não. Essas coisas cabem dentro da nossa vida, mas com sabedoria. Eu estou dizendo para nós aqui. É o momento de darmos prioridade ao que realmente importa. É o momento de voltarmos os nossos olhos para a pessoa do Espírito Santo. É o momento de voltarmos as nossas afeições à pessoa do Espírito Santo. É o momento de deixarmos ser cheios pela pessoa do Espírito Santo. Ser controlado e guiado até o dia que Ele voltará. Que Deus, que Cristo Jesus voltará. E o seu reino será estabelecido plenamente. Eu termino com uma pergunta, que nesse livro do Jonathan Edwards, cada final de capítulo tem. O autor que organizou a obra, ele faz uma pergunta que, como seria uma pessoa e a igreja em que o Espírito Santo estivesse presente com grande plenitude e poder? Porque nós não podemos descobrir isso. Porque nós não podemos descobrir isso. Nós vamos ser muito a fundo demais na pessoa do Espírito, a ponto de descobrir tudo. Há um oceano a ser desbravado. Há coisas a mais a serem desbravadas na pessoa do Espírito. Há riquezas profundas na pessoa do Espírito.